Salve, galera! Esse é o canal do Esporte por Esporte, aqui da Santa Cecília TV e também no YouTube, né? Vamos falar hoje com o Everson Rocha, que é o gerente de inteligência do Santos Futebol Clube. Ele tem aí uma abrangência muito grande de análise de desempenho, scout. Ele vai explicar tudo daqui a pouquinho, o que ele faz no Santos Futebol Clube, dentro do nosso canal. Se você não conhece, por favor, dê o seu like, se inscreva, toque o sininho para ativar as notificações. Aqui tem muito conteúdo de esporte, de futebol, nosso programa de segunda a sexta, as entrevistas especiais, principalmente abordando situações do Santos Futebol Clube. Nesta entrevista de hoje com o Everson Rocha, tem ao meu lado também o Volney Lima, que vai participar fazendo algumas perguntas, alguns questionamentos também. E não esqueça de dar aquela força para o canal, se inscrevendo, obviamente. Volney Lima, tudo bem? Tranquilo? Tudo jóia, tranquilo e bem legal, né? O canal é bem bacana por causa disso. A gente pode estar pegando pessoas de todas as áreas com bastante calma, né? Principalmente no que se refere ao futebol, especificamente muito ao Santos Futebol Clube. E hoje é uma excelente oportunidade. Muita gente sempre nos questiona, faz perguntas sobre essas duas áreas, inclusive, né? Depois a gente até vai entrar mais em detalhes com o Everson em relação a isso. Scout, análise de desempenho. Tem muitas pessoas interessadas hoje em dia nesse assunto, o que é bem bacana. Legal. Everson, vou te cumprimentar já chegando aqui nessa nossa entrevista e vou pedir para você fazer um resumo assim, das atividades que você comanda dentro do Santos Futebol Clube, como é que está essa parte de análise de desempenho, principalmente com o Rueda agora chegando, né, com uma nova mentalidade, como é que tem sido feito esse trabalho? Tudo bom? Boa tarde aos amigos, boa tarde a quem nos acompanha aqui, né, no canal, a torcida do Santos, né? Hoje, eu estava explicando até para vocês antes, o clube tem as áreas de análise, né? Análise de desempenho, que hoje tem a coordenação do Bebeto, que já está há um tempo aqui no clube, tá? E a área de scout hoje estou gerenciando essa área, que conta desde o profissional, a categoria de formação, a iniciação e inclusive até o futsal, né? Integrado no projeto aí. Então, tudo que for relacionado às avaliações, às possíveis contratações, análise de mercado, inclusive até um pedaço da avaliação do próprio elenco, né? A categoria de base, enfim, a iniciação, a formação. Os jogadores que aqui estão, a gente tem um pedaço, né? Só para a gente entender, Everson, então, assim, o que vai analisar, o que vai diferenciar o trabalho do Bebeto Saltier, né, que é o coordenador da análise de desempenho, do teu trabalho, é que ele trabalha diretamente com a comissão técnica, é isso? Com os jogos do Santos, adversários, análise do desempenho do time e dos adversários, e o teu é uma coisa mais direcionada para a direção do clube, é isso? A análise de desempenho ali, ela está mais focada com o coletivo, né, digamos assim. Ele realmente está nas análises do adversário no sentido estratégias do próximo jogo, né, análise da própria equipe a fim de ajudar nos processos de desenvolvimento da tática, da estratégia. E eu fico especificamente, né, o nosso setor fica especificamente com a avaliação do mercado e a parte individual dos atletas, né. Então, os atletas que estão se destacando nas competições que a gente escolheu, que nós definimos como interessante o Santos acompanhar, que podem ter possíveis, né, contratações, fica alocado ao setor, isso desde os campeonatos de futsal, campeonatos da várzea, né, campeonatos sub-15, sub-20, enfim, todas as categorias, os chamados olheiros, né, os observadores aí. Então, eles se reportam ao nosso setor, que presta serviços tanto para a comissão, muito para a direção também. Agora, Everson, deixa eu arredondar com mais uma pergunta. No mercado, antigamente, por exemplo, São Paulo fez muito sucesso lá para 2005, 2004, 2005, quando começou a fazer um prospecto de jogadores e buscar jogadores em final de contrato, bons jogadores, né? A partir daquele modelo, que até então ali no Brasil, eu não vou dizer que era inédito, mas foi um modelo vencedor, todo mundo acabou de alguma maneira, são 15 anos já, instituindo o seu departamento de análise, né, obviamente. Então, isso que o Santos faz, outros clubes fazem também. Como é que é a competição dentro desse mercado para você chegar no jogador
primeiro que outros clubes? Isso, bom exemplo aí que foi feito, né? De fato é isso, você tem que ter uma capacidade, né? Eu falo muito que nós temos que ter muita paciência, analisar com cuidado, ainda mais o Santos, né? Um time de primeira grandeza, não é qualquer jogador que cabe aqui no projeto, e tem que ter muita capacidade de análise para quando precisar tomar a decisão, você ter a velocidade, né? Saber, já ter feito todo o trabalho antes para poder ter a velocidade aí na hora de contratar. Tá? Isso é imprescindível. Então, nosso trabalho, para você ter uma ideia, nós já não é só pensar no agora, vai pensar no futuro, imaginar, de certa maneira, quem são os possíveis atletas aí, a montar o time aí de 2022, 2023, 2024, né? A gente tem que olhar para o futuro aí. E então a análise começa agora, né? Às vezes a decisão vem depois de 1 ano, 2 anos. Já tivemos casos aí de atletas que levei 3, 4 anos para depois a gente conseguir contratar. E a gente tem que estar preparado, né, para as possíveis reposições. Profissional é algo, né, que você tem que ser muito assertivo, né, porque senão os valores ali que envolvem são bem maiores. Então você tem que estar muito preparado aí e também identificar as oportunidades. Às vezes não tem a demanda, mas a gente identifica essa oportunidade e apresenta o cenário para a gestão, né? Então, direção, no sentido, isso aqui é um atleta que às vezes esse contrato acabando, né? A possibilidade de fazer um pré-contrato, se não tomarmos decisão nesse momento, vai ficar difícil depois, né? Então, assim, a gente nós estamos sempre desenhando cenários aqui, entregando relatórios, e a decisão é feita conjunto, sempre com a direção e a comissão técnica. Everson, eu queria saber, até para você explicar aí de forma didática, muita gente confunde o scout, análise de desempenho, explica como funcionam separadamente a função de cada departamento e como funciona na prática isso, essa integração. Então, o que é o scout, o que é análise de desempenho, para quem nos assiste, às vezes não tem aí tanta familiaridade, né? Então, de uma forma bem didática, para todo mundo poder tá entendendo. Então, enfim, o scout, na verdade, a primeira confusão que se faz quando você fala scout confunde com aquela estatística básica do jogo, né? Quantos passes foram dados. Esse scout, né, na tradução, se a gente conseguisse fazer, seria algo que falaria de observação e exploração, tá? Então, através disso, o setor de scout está relacionado, no caso do que eu estou me referindo agora, é realmente a avaliação individual do atleta, para, se houver necessidade, a demanda, trazê-lo, fazer essa contratação, captação, prospecção, né? E análise de desempenho, em alguns lugares, aí vai de clube para clube, às vezes ela tem essa demanda, mas como o Santos é um clube grande, ele tem muita coisa em volta, né? Tem muitas informações que estão sempre circulando em volta, de N indicações, né? E, enfim, a gente tem esse setor, né, que está crescendo, essa área tem crescido no futebol brasileiro, né? Os grandes clubes, grandes projetos mundiais já tem há muitos anos, fala-se de 20, 30 anos aí, e gera muita demanda. Então não dá hoje, no meu ver, um analista de desempenho conseguir fazer esses dois trabalhos, tá? Porque ele tem característica diferente, ele até tem capacidade para exercer isso, mas o seu dia a dia, que está muito dentro da comissão técnica, né? Dentro da filmagem de treino, elaboração de relatórios ali, ele não conseguiria ter tempo para isso. Então, nós temos assim questões também mais no profissional. Muitas vezes a gente tem que especular para saber até o valor, né? Não adianta eu ter analisado, acompanhado o atleta por 2 anos e os valores estiverem muito acima do que o clube está pensando. Então, é um desperdício de tempo, né? Então, a gente precisa, às vezes, estar de uma forma, né, precisa, sem alarde, para também não inflacionar. A gente está conversando e tirando pequenas informações aí, para poder realmente, quando for tomar a decisão, tá com tudo pronto.
Everson, dentro da nossa equipe de produção, nós temos aí o Anderson de Oliveira, ele é também analista de desempenho, então até vou estar aqui repassando uma pergunta dele, quando ele soube que você estaria conosco, e o que ele questionou é o seguinte, né, que ele quer saber de você como você enxerga a importância do modelo de jogo para um clube, né? E ele pergunta até no sentido de entender do que se faz necessário os clubes terem bem claro quais são os seus indicadores de desempenho por posição no momento, e aí sim realizar uma captação, tanto para a base como também para o profissional. E ele diz que hoje o Santos, ele pergunta se hoje o Santos tem algum documento ou cartilha que vai nessa linha, de um modelo específico. Sim, sim. Antes a isso, né, deixar claro, começa com um projeto, né? E o Santos hoje tem um projeto que visa, de fato, a preocupação com o clube, né? A preocupação com a evolução, uma atualização dos processos com as melhores práticas aí, tá? E através disso já existe, sim, um documento, tá? Tanto para o que o clube tem pensado para o futebol, é lógico que vamos destacar que essa gestão está começando, né? A gente tem história de projetos aí que levaram muitos anos para construir isso, mas de fato a gente tem um start, inclusive para as categorias de base, inclusive que a gente pensa aí que poderia ser bem aproveitado para o Santos, né? E através desse projeto, isso também vem aí os outros pontos, como a definição da comissão, né, do profissional, o que as áreas também possam crescer em relação a isso. Eu dou um exemplo, questão que ele falou de perfil que o clube está buscando. Isso vem muito já. Nossa chegada foi em 2019, mais ou menos ali, e os principais meses, né, os primeiros meses, foi mais no processo de imersão, estudo e análise do que o Santos fez na sua história, né, o perfil dos jogadores, e linkando isso com o que é feito hoje no futebol contemporâneo, né. Isso foi para ter uma atualização em relação a isso. É imprescindível porque com isso você tem um norte, né, não de fato você tem um aproveitamento do melhor dos jogadores, você tem um processo de jogo definido, isso acaba tendo depois virando um ciclo, né, virtuoso e melhorando todo esse processo aí de tanto o atleta novo que chega, a categoria de base com aproveitamento no profissional, porque já se existe uma ideia, né, uma sinergia de processos, de conceitos ali dentro do clube, e aí o atleta jovem tem mais chance de adaptação, tá? Se torna aí uma barreira a menos para que ele consiga se adaptar mais rapidamente ao profissional. Está sendo construído, eu diria hoje que está numa fase de ainda debate, construção e implementação logo mais. Você falou que chegou em 2019, queria saber se você chegou com o Paulo Autuori em 2019 ou não, como é que foi a tua chegada, e de lá para cá, quantas pessoas tinham aí no departamento, cuidando disso tudo, e quantas pessoas tem hoje, qual o objetivo, esse número hoje é suficiente, a tendência é crescer mais, deixa a gente a par disso também. Em 2019, realmente o Paulo Autuori, ele faz o convite para o William Thomas, né, e juntos os dois começam a fazer uma imersão no clube aí, ver o que precisaria para que o clube pudesse atualizar, né? E de fato veio um convite em relação a isso, porque uma das demandas era principalmente em saber e com o norte quem eram os atletas de destaque da categoria de base, né? Para que isso fornecesse informações para eles, que eles chegaram já com muitas questões de renovação de contrato. Então você senta numa mesa para renovar um jogador sem você saber de fato quem é esse jogador, sem confiar nessa informação, é muito difícil. Então o setor também tem um pedaço, né, não é o principal, mas é um pedaço em relação a isso, e aí se deu esse convite, eu vim para montar esse projeto aqui do setor. Até então existiam alguns observadores, mas que ficavam somente atendendo as demandas das franquias, né, dos licenciados, das escolas do Santos. E aí nós fizemos essa proposta de ampliação da área de atuação, acompanhando campeonatos paulistas de categoria de base, competições de nível nacional também, Campeonato Brasileiro Sub-17, Sub-20, e depois, construindo com a direção, o clube estava com uma dificuldade financeira, né, desde lá de trás, escolheu o caminho de termos jovens para desenvolvermos eles, e agora já está 1 ano e meio que esses jovens estão no nível muito bom, né? Então foi a mescla
dos jovens, que aprendem muito rápido, com os observadores que já tinham muita experiência, já tinham muita informação para passar, e a gente montou o setor. Já temos conversado com a direção para ampliação da área, a gente entende que é importante, cada vez mais a área tem prestado serviço para tomar as decisões aqui dentro do clube, então, obviamente, uma forma, um crescimento aí sustentável, a gente também ampliando o setor, né? A ideia do clube, aproveitando aí, é ter uma equipe de excelência por cada idade, né? Então, vou dar um exemplo aí, a iniciação, então, que é o nascedor aí dos atletas, que é extremamente importante para o Santos. A gente pega aí os principais jogadores que fizeram história e as grandes vendas, aí, eles chegaram muito cedo no clube. Então, a gente tem a ideia de ter uma equipe muito forte, principalmente atuante aqui na Baixada, né? A gente sempre conversa, a gente quer varrer a Baixada Santista, no sentido de achar o máximo possível de talentos e não perder esses talentos para nenhum outro clube, tá? Fincarmos a bandeira aqui e, de fato, abrir a porta para todos os projetos e fazer esse controle, tá? Ser muito forte. E depois, uma outra equipe que vai atuar ali dos 14 aos 18 anos, é um perfil diferente, né? Apesar que os critérios também, eles mudam, tem link, mas muda porque tem os aspectos biológicos, psicológicos, etc., dos jogadores que vão mudando. Então, a gente precisa de uma equipe especializada nessa categoria. E depois do profissional, que já amplia outras questões, né? Já tem a filmagem, é muito mais fácil. Nós temos ferramentas aí que tem um jogo na televisão em qualquer lugar do mundo, em menos de 48 horas ele está nessa ferramenta para a gente poder assistir. Então tem uma característica de formato diferente também. Eu acho que aí você já está lidando com adultos, né? Com valores maiores. Você pode ter um pouquinho mais de outras formas aí, não só em loco, né? Mas também através do vídeo aí para poder analisar muito bem. E um banco de dados para o Santos, né? A ideia aqui é que nós tenhamos esse banco de dados. Já utilizamos porque na pandemia assistir o jogo em loco ficou muito dificultado. Aí nós aproveitamos, assistimos bastante jogos aí no YouTube, né? Outros canais aí, outras plataformas, e já formamos listas aí, caso o clube tivermos a necessidade, a gente está podendo ir no banco de dados do clube aproveitando essas informações. Mas a ideia é realmente valorização do que nós já temos aqui, né? E quando se tiver demanda, a gente aproveitar essas informações. Beleza. Ô Everson, deixa eu te perguntar uma coisa. Você chegou a trabalhar com o Sampaoli no Santos, né? Eu cheguei, ele já estava aqui, né? Já estava com o projeto dele a todo vapor. É justamente aí que eu vou chegar, né? O projeto era dele, né? Como é que era essa convivência, assim? Porque eu imagino que para vocês foi muito difícil trabalhar com ele, não porque por causa de vocês, né? Porque a gente sabe que ele tem dificuldade em conviver com qualquer outra pessoa, né? Com qualquer outro departamento. Ele é muito centralizador e é um cara que tem uma opinião muito forte, né? Tem uma personalidade muito forte. Como é que foi tentar trabalhar com ele? Na verdade, sim, eu chego, acho que no final de outubro ali. Realmente, o processo nosso foi chegar de uma maneira bem discreta, né? Não atrapalhar, a equipe já estava no processo aí avançado de ideias, né? E as contratações acho que já tinham até se encerrado. Então, assim, não teve um contato diário, não teve até uma discussão, até porque ele tinha mais 2, 3 meses aí de contrato, né? E não teria nexo a gente sentar, conversar e construir algo. E nós estávamos muito mais voltados a pensar e desenvolver um modelo para o clube, né? Hoje eu bato muito na tecla, é normal que isso aconteça, muito aquela visão ainda individual das decisões, né? A gente está construindo ideias de critérios de avaliação institucional, né? Então, hoje, a nossa prática é abandonar o eu gosto, o meu gosto pessoal, o gosto pessoal dos treinadores, o gosto pessoal não é o que o Santos precisa, o que realmente que tem mais chance de dar certo aqui para o Santos, né? Então, as decisões são coletivas, né? São colegiadas, com especialistas, estão cada vez mais indo para a linha técnica das decisões, né? Isso só se dá através de um projeto, uma gestão, uma visão que permita isso, né?
que aceite isso, que realmente estimule e invista nisso. Então, isso foi no início, né, que eu falei. O debate, né, provocar discussão, reflexão, com estudos também, né, com dados, se possível, mas sempre abandonando aí esse lado pessoal. O Santos é um clube muito grande, não dá para ter projetos pessoais à frente do projeto do clube, né? Então, isso é um processo cultural, é um processo de quebra de paradigma, mas a gente tem feito e hoje a gente tem colhido já alguns resultados, né? Pequenos resultados. A gente está esperando que cada vez mais isso amplie para outras áreas, que a gente possa trabalhar no prol do desenvolvimento do clube. Ô Everson, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, já que você tocou no assunto de ter um modelo de jogo, um modelo que seja atrativo e tenha o DNA do Santos, né, como essa palavra é muito dita aqui em Santos. Você acredita em unificação, não só de processos, mas de sistemas táticos? Hoje a gente tem muita discussão, né, se deve jogar posicional, se não se deve jogar posicional, para que o atleta possa desenvolver a parte individual também mais forte, para que os times não sejam robotizados. Você é a favor de... O Santos, né, no caso, né, através de você, do projeto do Santos, o Santos pensa num modelo para todas as categorias, os técnicos vão ter autonomia para decidir que tipo de treino dão e que tipo de jogo implementam, porque o Brasil ficou meio perdido um tempo, né, que começa a dizer, só tem jogador grandão, sumiram os meias, não sei o quê. Agora o Grêmio só faz ponta, porque ponta vende para a Europa e tal. Não, tem que fazer que nem o Barcelona, tem um modelo, todo mundo joga igual. Isso vai existir no Santos, os técnicos vão ter um modelo a ser seguido ou tem dentro desse modelo uma liberdade? Olha, eu entendo assim que clubes do tamanho e da dimensão do Santos tem que ter assim sempre um norte, né? E não sou a favor de engessar nada. Eu acho que uma coisa é você ter um norte, outra coisa é você limitar, né, um sistema, uma definição, enfim. Não é isso. Eu acho que o principal ponto assim existem elementos que são importantes no Santos, né? Não faz sentido, por exemplo, eu ter trabalhos que somente priorizam a parte defensiva, né? Lembrando que o Santos é da cultura ofensiva e técnica, mas a gente sim precisa ter um norte, e é isso que o clube, eu acho que tem pensado, de alguma maneira, né, ter esse norte não é algo que se constrói da noite para o dia, tem que ter discussão, tem que ter debate, e sempre, eu falei, tem a característica de estar aberto a debates, né? Eu acho que é isso que o clube tem feito, é isso que quando a análise começa a crescer, ele também consegue, de certa maneira, ter informações e melhorar a sua capacidade de decisão. Tá? Então, isso vem também do modelo de jogo, da forma de se jogar, das estratégias do jogo, a forma de se ensinar o atleta. Né? A gente sabe que não existe uma metodologia pronta para o clube, né? Um Ctrl-C, Ctrl-V, que a gente tem feito é investir hoje na capacidade das áreas, para que se tenha essa capacidade de entendimento e desenvolver processos de organização metodológicos, pedagógicos, né? Processos que possam aproximar ainda mais o desenvolvimento de atletas. Tá? Em suma, é isso. Ainda está começando as discussões, né? Faz sentido isso de o clube ter esse norte para ter um aproveitamento melhor de seus jogadores, falando aí a mesma língua base profissional. O projeto é um só, o clube é um só. Tá? Mas você, pessoalmente, o que você acha do jogo de posição colocado em categoria de base? Você acha que ele pode atrapalhar o desenvolvimento do atleta, não? Olha, eu faço uma analogia aí simples, né? Eu acho que o importante é você ter uma ideia e trabalhar ela em cima disso, tá? E organizar os conceitos e conteúdos. Faz sentido o jogo de posição para o Santos, porque você pode extrair muita coisa através de aspectos de organização e de ideia de ensino para o atleta, né? Então, assim, você tem um norte, você exige um pouco mais aí de uma adaptação no começo, mas depois lá na frente você colhe frutos muito bons, né? Então, assim, eu
Eu sou a favor de ideias, tá? Eu sou a favor de ideias e de construção e planejamento. Eu não sou a favor de você ter cada dia uma ideia, não, ainda mais quando se trata com jovens, né? E aí, se adulto, às vezes tem dificuldade, o atleta adulto às vezes tem dificuldade de entender e se adaptar. Então, imagine um jovem que cada dia está recebendo uma ideia diferente, né? Uma hora posicional, uma hora aposicional, enfim. Então, a gente está desse nível de debate inicial ainda, né? Entender o que é melhor para o Santos. Não é um Ctrl-C, não é um Ctrl-V de nada, mas sim de desenvolver um caminho que possa estar deixando o Santos, primeiramente, né, mais próximo aí de grandes jogadores, desenvolver o jogador, que eu acho que isso que faz sentido, o jovem jogador, e também mais próximo de vitórias, sucesso desportivo, e aí a consequência desse trabalho aí, títulos e aspecto financeiro vem acompanhando, né. Everson, eu queria saber, o Léo falou sobre a questão aí do Sampaoli, a gente sabe que é uma pessoa realmente difícil, mas foi um curto espaço de tempo, e também um curto espaço de tempo com o Ariel Roland, que acabou de chegar, mas é um treinador que todo mundo sabe, né? Já se falava antes dele chegar do Santos, se comprovou na sua chegada, que é uma pessoa aí de muito fácil relacionamento, são as informações que nós temos, inclusive, já de pessoas hoje dentro do Santos. Independente disso, sabe-se que ele tem a parte, pelo menos foi até muito falado já antes da chegada dele, que ele tem 3 profissionais que ele paga do bolso dele. É uma coisa independente de clube de futebol, onde ele vá, que ele usa a estrutura do clube, é claro, mas ele também tem esse pessoal dele. Qual foi a relação dele já com o teu departamento? Já existiu essa relação? E em relação também aos profissionais que trabalham com ele, se também teve algum tipo de relação para algo aí comum, para o bem comum, digamos assim, do Santos? Sim, sabíamos antes, né, ele mesmo em conversa falou desses 3 analistas, eu vejo isso com um ponto muito positivo, né, então assim, já mostra que é um profissional, um treinador de bom nível, quando ele já se baseia muito as suas informações, o seu trabalho em cima de análise, né? E a relação foi super positiva desde o início, né? Lógico que os assuntos de análise de desempenho, que eu falei, é o Bebeto, que tem muita experiência, né? O coordenador, e tem sido ótima integração e tem contribuído muito. É uma comissão que consome muita informação, então eles precisam de uma equipe realmente grande aí. E tem sido orquestrado muito bem, tem sido organizado muito bem por eles. O professor tem um perfil, assim, muito... Acho que a busca foi através disso, até pelos efeitos positivos que foi da construção de um bom ambiente aqui, por mais dos problemas que vocês sabem. Então, a gente fez questão de colocar isso no perfil do treinador adequado aí, um profissional que tivesse essa leveza aí, conseguisse manter, e ao invés da gente precisar, muitas vezes, né, algumas vezes que aconteceram aí na minha carreira, um profissional que você às vezes precisa, poxa, escuta, análise, né, ele é muito contrário, ele incentiva, ele é uma pessoa que realmente ajuda nessa integração como um líder, né, como exigência da liderança dele, né, isso é importante para nós. Então, a minha área, assim, ainda, vocês sabem que o olhar é interno, né? A gente tem aproveitado muito, colocado muitos jovens. Lógico que tem discussões, porque a gente não pode esperar acontecer para depois correr atrás, né? Então, caso tenham demanda de novos atletas, nós estamos preparados aí, nós temos discutido aí possíveis soluções, tá? Everson, no futebol brasileiro, né, não estou falando como crítica não, estou falando como uma análise que a gente tem a grosso modo, obviamente, mas no futebol brasileiro estranha se alguém fala que vai contratar um jogador boliviano de base, né, e o Santos não tem 1, nem 2, nem 3, está com 4 aí bolivianos contratados e atuando na base. Esses jogadores vieram através do departamento de análise de desempenho, foi feito todo um trabalho e por isso esses atletas vieram ou não? Porque às vezes o clube também recebe os jogadores diretamente, uma transação direta da diretoria e que contrata o jogador e ponto. Como chegaram esses bolivianos no Santos? Eu confesso que eu conheci esses atletas bolivianos jogando contra o Santos, tá? Quando nós chegamos aqui, eles já estavam. Eu acho que é um processo, ainda que os clubes brasileiros estão
tentando entender, né, porque eles têm que ficar um pouco período, né, então eles estão respeitando certinho aí as normas. É um período que às vezes a gente recebe a informação só depois, né, quando eles vão estar se apresentando, então é algo que ainda os clubes estão tentando entender, né. Então, muitas vezes os clubes são cobrados de explorar aí a base sul-americana, mas nós temos algumas regras bem rígidas aí para seguir. E são atletas assim, de grande potencial, né? Então, a gente tem uma expectativa aí com eles, assim que puder, né, tá tudo certo para eles poderem registrar e jogar no clube, que eles possam dar aí uma alegria, tá? É esse processo, né? Então, que eu falei, ainda é algo que é difícil você construir uma estratégia e montar algo, enquanto essa regra aí não foi um pouco mais fácil, né? Ele tem um que tem a família, eu acho que 2 ou 3, né, não me recordo, eles têm familiares brasileiros, então provavelmente já estão se naturalizando, um já é naturalizado, e enfim, são bons jogadores, a gente está aguardando aí, mas não é um processo, tá, do scout, então já é anterior, e realmente eu não sei para a contratação deles, mas foi algo inovador aí, com certeza. Tá certo, estamos falando com o Everson Rocha, que trabalha no Santos como gerente de inteligência, né, do setor de inteligência do Santos Futebol Clube. Continuamos aqui a nossa entrevista no canal do Esporte por Esporte. Não esqueça de seguir o canal, dá o joinha aí, dá o like e também toca o sininho das nossas transmissões ao vivo. Você vai ser sempre avisado todos os dias da semana. Tem o nosso programa às 23 horas até a meia-noite e meia e também as lives pré e pós-jogo do Santos Futebol Clube, além das entrevistas que fazemos sempre com pessoas de dentro do Santos Futebol Clube para ajudar a desenhar tudo que tem sido feito nessa nova diretoria do Santos com o trabalho do Andrés Rueda. O Everson, me fala uma coisa, como é que tem sido o trabalho com o projeto do Sub-23 do Santos? Porque, assim, antes até de você chegar, né, de você ser responsável por isso, esse projeto foi colocado lá na gestão do presidente Modesto Roma, né, que já faz algum tempinho. Chegaram para esse time Sub-23 até jogadores que já tinham passado do Sub-23, né? E de repente ele deu até algum fruto. O Pituca, por exemplo, jogou um tempo lá, né? Ele veio lá do Botafogo de Ribeirão com o Wesley atacante, que foram destaque na Copa São Paulo. O Wesley não permaneceu, o Pituca rendeu frutos ao Santos. Mas a gente não percebia assim um plano para aquele time Sub-23, né? Tinha um goleiro de 30 anos, por exemplo, com passagem em time nenhum. Então, isso aí não ia ajudar, obviamente, o time do Santos. E eu sei que você vem do Atlético Paranaense, que tem um projeto legal no Sub-23 de maturação de jovens que demoraram um pouco mais, que estouraram a idade do Sub-20, mas que ainda há chance de fazer esses jogadores trabalharem bem, principalmente em competições lá, no caso paranaense, que o Santos poderia usar no Campeonato Paulista. Mas o que a gente vê no Santos hoje é jogadores de 16 anos, 17 anos jogando no Campeonato Paulista, 18 anos, e poucos desses jogadores do Sub-23. Né? Precisa arrumar isso? Não precisa, está certo assim? Como é que você tem visto isso? Bom, nós sentimos na pele isso, somente quando a gente pensou em montar o Sub-23, né, que a gente acredita muito que é importante, até porque é isso mesmo que você falou, para não desperdiçar talento, né, a gente tem um histórico aí, não só o Santos, vários clubes aí de enorme grandeza, tá, de realmente de perder jogadores aí, porque não ter tido a paciência nessa transição, tá, e realmente no começo os jogadores queriam ir embora, depois a gente ficou, mas o que está acontecendo, né, porque realmente existia esse trauma aí, esse projeto 23 com um formato diferente, né? Não vou dizer que é melhor ou pior, mas diferente. Eu acho que o Santos já colheu frutos com esse Sub-23, lembrando aí de alguns nomes que até ajudaram recentemente, que estão no elenco, que se não tivesse 23, possivelmente já não estariam mais no Santos, né? O caso do Bruno, Marques, o caso do próprio Balieiro, outros atletas aí que estão integrando aí a equipe principal, tá? O Sub-23, na nossa visão, que nunca foi Sub-23, né? Sempre foi Sub-21 ali no máximo. A ideia é que fosse mesmo Sub-21 para que se tivesse 1 ou 2 anos de desenvolvimento, que fossem jovens
que tem potencial já de equipe profissional, né? Só que ainda não teriam ainda demanda, estariam sendo incubados, né? A palavra correta, para quando tivesse aí a necessidade de reposição, eles já estivessem muito mais próximos, né? O que aconteceu que o projeto deu tão certo que vários atletas, né, já foram sendo aproveitados aí na equipe principal e agora até acabaram se esvaziando aí a categoria sub-23, tá? O perfil é esse mesmo trabalho. Os grandes destaques aí da categoria de base, eles têm esse degrauzinho um pouco antes para garantir o processo de aproveitamento deles no profissional. Porém, tem atletas aqui de potencial tão grande que eles conseguem queimar a etapa, né? Então, nós temos casos aí de alguns jovens aí que já queimaram essa etapa, não fazia mais sentido eles estarem no sub-23, né? Mas, se não me engano, foi um caso, acho que só o Ângelo, o Kaique também, passou pelo sub-23 e nos deu mais tranquilidade ainda quando ele rapidamente já se adaptou e começou a ser titular aí da equipe, pelo menos aqui nos amistosos, nos jogos internamente. E isso foi importante para nós. Eu acredito muito nesse projeto. Eu só acho que ainda, até o entorno ainda, não entendeu o que é o Sub-23 do Santos. Muitos ainda acham que qualquer atleta com idade entre 20 e 23 pode ser projeto para o Santos. Mas, na verdade, não. A gente quer, se caso houver necessidade de contratações, serem atletas que já têm um grande destaque no profissional, ao invés de vir para a equipe principal que teria dificuldade, eles estariam no sub-23, tendendo a filosofia, né, fazendo esse processo de adaptação, e os jovens que também se aproximassem nesse sentido dos processos de treino, processos do dia a dia do principal, sem ter a cobrança de resultado que tem, às vezes, uma equipe principal. Eu tenho uma questão, que eu não sei se, no caso, o departamento tem braço para isso, porque, afinal de contas, é muito trabalho que vocês têm, mas eu queria saber o seguinte, duas frentes. Primeira, jogadores que são emprestados, vocês ficam monitorando para poder estar avaliando o número e o desempenho? Imagino que sim, né? E outra é mais uma curiosidade. A seleção brasileira de base, as seleções brasileiras de base, elas produzem aí vários jogadores que acabam vingando, outros que não, mas muita gente acaba depois voltando para o Brasil ou estourando em algum clube, porque passou rapidamente por algum clube brasileiro, seleção de base, algum time menor do mercado europeu acaba contratando esses jogadores e lá na frente eles acabam aparecendo. Existe como também monitorar os jogadores de seleção brasileira jovens de base, o desempenho deles nos seus clubes onde eles estão, além da seleção brasileira? Sim, já é feito esse trabalho, tá? A gente monitora muito justamente da seleção também. Só que normalmente esses jogadores, quando vão para a seleção, eles estão com um contrato muito bem protegidos, né, dos seus clubes e bem valorizados, né? Mas a gente monitora, já temos casos aí de ter feito aproveitamento quando o atleta estava com 21, 22 anos, porque os clubes não têm um projeto 23, né? Então ele acaba tendo que tomar a decisão no principal e às vezes o jogador não está maduro para isso, como a gente falou, né? Então a gente faz sim esse monitoramento, esse trabalho e esse acompanhamento aí para tomar a decisão, né? O que a gente investe muito é isso que você comentou, para não errar na avaliação ou diminuir o erro. Saber o que queremos, né? Tá, hoje, isso que eu falei no processo de imersão inicial, hoje está bem claro o perfil de atleta que o Santos quer, né? Não é um perfil totalmente fechado, mas tem a direção, né? E tem muito claro o que a gente também não quer, né? Então, quais são aqueles jogadores que hoje não têm tido sucesso no futebol contemporâneo, no futebol atual, a gente está fazendo questão aí, apostando no perfil que mais se aproxima. É um trabalho que eu falei, não é de curto prazo, é um trabalho de longo prazo, né? Então exige muito assim a capacidade das informações de tomada de decisão, né? Você estar organizado para poder tomar a decisão. Eu faço até questão muito disso, que o setor seja ativo, que ele faça as escolhas, que ele gere informações, porque o Santos normalmente recebia muitas informações, né? Ficava sentado recebendo informações, e isso é um processo que acontece em vários clubes. A gente não quer perder o que tem de melhor aqui, mas nós queremos gerar as informações. A partir do momento que você gera
fica muito mais fácil para tomar a decisão. Vou dar um exemplo aí. Quando nos indica, quando a indicação é interna, a gente tem muito mais capacidade, né, de tomar a decisão. Às vezes a informação chega externa e normalmente a informação chega assim: tem um Neymar aqui na rua de casa, né? Corra pegar. E aí quando você tem um canal, um profissional qualificado seu, que já conhece, você liga para ele e ele fala: não é o Neymar, é o sobrinho dele que ele está indicando, e aí ele hipervaloriza. Então, essa é a diferença de você ter uma equipe especialista que faça isso no dia a dia, e quando você só fica sendo reativo recebendo essa informação. É isso que nós temos trabalhado bastante, para que o Santos tenha suas informações, tenha seu banco de dados, né? Não vai perder a essência de ter esses jovens aí que batem na porta também, que tem um grande talento, mas também vai ter a capacidade aí de ter informações para tomar decisão na hora certa. A ideia é antecipar, né, quando o jogador está valendo menos, e depois que um jogador está dentro de uma base, de um time grande, é muito mais difícil, muito mais caro, né, você conseguir trazê-lo, né. E os questões emprestados os questões emprestados estão sendo monitorados? Estão sendo monitorados, né, e a gente acompanha a evolução ou não, né. Nós temos tido cuidado aí com os projetos também, né. O empréstimo não é um descarte do jogador, a gente tem falado isso, tem casos e casos. Quando são jovens, realmente, muitas vezes é para ter uma experiência fora do Santos. Tem atleta que está há mais de 10 anos no clube, e às vezes é importante viver uma experiência fora, né, para poder voltar. Então, e a gente acompanha isso, fazemos questão, né, de estar sabendo das informações. Os atletas não ficam sabendo, mas muitas vezes a gente sabe o que está acontecendo até no dia a dia deles, para, caso precisar interceder com uma ajuda ou com uma cobrança também do clube, nós estamos preparados aí. Ô Everson, essas pessoas que hoje acompanham os jogadores fora do Santos, né, que o Santos tem como se antigamente falava, o olheiro, né? Eles são ex-jogadores, eles são professores, ou mais acadêmicos, né, no caso, que eu quero dizer, ou há uma mescla disso? O que você pensa disso? Olha, eu acredito nessa mescla, tá? E eu acho que eu não tenho um perfil definido de profissional. Nós temos vários perfis aqui e está sendo muito legal a sinergia do trabalho deles, tá? Então eu tenho o senhor Lima, com uma experiência de vida enorme, né? Temos o Balu, o Essinho, que jogaram, conhece muito de Santos, conhece muito a região. Temos jovens aí que aprendem a cada dia muito rapidamente e utilizam tecnologia, né, nos ensinam outras coisas. Inclusive, nós temos outros perfis de profissionais aqui que conseguem ter toda essa análise orgânica, que a gente chama, e brincar aí com programação, com estatística, uma visão econômica, assim, entende de economia, sabem fazer o valuation do jogador, que é uma coisa que tem começado aí a fazer sentido até para as tomadas de decisão. Então, assim, é um caminho, um setor que cresceu muito, tá? Cresceu muito e tem um horizonte muito grande aí. Mais uma vez, eu reforço, só é possível dentro de um projeto que faça sentido. Então, temos conversado com a direção que consigamos aí ampliar, né, e explorar cada vez mais a capacidade desses bons profissionais que estão aqui. Tá? Tem clubes que chegaram a ter mais de 100 scouts, né? Não é à toa, né? Você pega alguns clubes que estão virando grupo, e isso a gente comenta internamente, né? O Manchester City aí comprou um clube aqui perto, provavelmente não é para ficar só na vizinhança, mas sim para vir forte aí e contratar os jogadores e antecipar. Então, por isso que eu acho que o setor vem no momento certo para o Santos, porque o jovem talento, ele não vão mais esperar bater no clube, já vai ter clube batendo na porta dele e fazendo o convite. Então, o Santos está se preparando, estruturando para que isso seja forte aí, principalmente no estado de São Paulo, né? Brasil é um continente, eu lembro isso, né, sempre. Brasil aí, só se ter uma ideia, né? A Baixada Santista, né, se eu não me engano, tem próximo à população do Uruguai, perdão. Então, faz sentido aí a gente revestir nela e ser forte aqui, primeiramente.
Everson, eu vou fazer mais uma pergunta rápida, né? Mas é a última, prometo que é a última dessa nossa entrevista. Fica à vontade. Eu queria saber o seguinte, hoje o problema maior do Santos, eu imagino que seja econômico, né? Para que esse projeto seja completamente terminado. Não é só uma questão, porque me parece que o Andrés Rueda ouve muitos profissionais do Santos, né? Levou todo mundo a patamares legais, cada um com os legais, né? Cada um com o seu nicho, né, dentro do clube, com gerências bem específicas e tal. Para o Santos, chegar ao nível que precisa chegar, que são dos grandes clubes do Brasil que investem nisso, precisa de muito tempo ou precisa de mais dinheiro? Né? E quanto tempo você acha que o Santos pode chegar nesse patamar que você imagina que seja o ideal? Você está falando da área específica, né? Não vai me botar... Não, da área específica, sim. A área da análise do scout, da captação de jogadores, desse modelo de jogo, isso. De fato, assim, eu vou ser sincero, assim, em relação a crítica aí, no geral, no futebol brasileiro, mas é importante a gente saber do nosso, né? Requer, sim, investimentos, porque aquilo que eu falei, está cada vez mais competitivo. Então, assim, não dá para ficar cochilando, né? Essa é uma mensagem para os clubes aí. Nós temos um entrante aqui, eu vou dar um exemplo de um clube aí que tem na Alemanha, tem na Áustria e agora tem no Brasil. Então, extremamente agressivo. Eu acho que em termos de ideia, nós estamos bem. Eu acho que em termos de estrutura a gente pode avançar. Lógico que é um crescimento sustentável, né, de fato. Então, a gente precisa, assim, poder investir um pouco mais aí na área para colher os frutos, né? Eu acho que vai ser algo plantar, né, para colher um pouco mais para frente, tá? Eu não gosto da pressa, né? A pressa que existe, que é rotineira nos grandes clubes, que é uma grande pressão. Mas se a gente quiser fazer algo bem feito, a gente vai ter que precisar de primeiro plantar isso aí, mais jovens, né? Mais pessoas aí com visão, mais próximas disso, ampliando o setor com calma. Valeu, um grande abraço para você que acompanhou essa grande entrevista aqui no Esporte por Esporte. Obrigado, Rony Lima. Voltamos depois. Valeu, na próxima.